Olá, estamos chegando aqui pela 35.2 TV Cidadã, TV aberta. Você não paga nada para assistir a nossa programação. E se perdeu algum vídeo da nossa programação, é só lá na nossa página no YouTube, TV Cidadã Alagoas, e assiste o vídeo que você quiser. Além dos principais sites de nossa cidade, você clica lá no nosso banner e assiste a nossa programação ao vivo. Olha, pessoal, hoje eu vou conversar com o presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a ANPICOM, é o Stefton Victor. O Stefton está aqui comigo já através do Skype, através de videoconferência, nesse momento da pandemia. Ele que está lá na linda cidade do Pará, vai falar com a gente das ações que a ANPICOM vem fazendo nesse momento de pandemia. Stefton, é um prazer em tê-lo aqui na TV Cidadã, agradecer a sua participação aqui com a gente e seja bem-vindo. Muito obrigado, Valtenor. A satisfação é toda nossa de ter essa oportunidade de falar para esse público tão seleto da TV Cidadã. E estamos à disposição aqui para fazer os esclarecimentos, falar da nossa atuação do Ministério Público de Contas em todo o Brasil e de dar total cobertura para a sociedade ficar realmente a par dessa importante função que nós exercemos perante os tribunais de contas. Bom, dizendo isso que você acabou de falar agora, os MP de contas, né, são os órgãos assim, fiscalizadores, orientadores dos tribunais de contas. Em cada tribunal de contas tem o seu Ministério Público de Contas, que faz essa espécie de uma assessoria aos conselheiros em decisões importantes para os tribunais e para a sociedade. Bom, nesse momento de pandemia, o que é que a ANPICOM vem fazendo, né? Já preocupado com o que está acontecendo. Inclusive, nesse momento que a gente está gravando, a gente estava falando aqui em off, uma ação da Polícia Federal no estado aí, no seu estado aí do Pará, né? Como vem acontecendo no Rio de Janeiro, já aconteceu, e em alguns estados aí, dessa questão dos desvios dos recursos públicos, que é uma coisa que a gente vê com tristeza nesse momento, não é isso, chefe? Pois é, Valtenor. A atuação do Ministério Público de Contas é importante esse espaço da TV Cidadã, porque a gente pode, inclusive, esclarecer exatamente a nossa função, né? O Ministério Público de Contas ele é um ramo especializado do Ministério Público brasileiro que tem atuação privativa e exclusiva perante os tribunais de contas. De que forma a gente atua? Tanto na parte de fiscal da lei, que aqui a gente chama de custos legis, que é dando pareceres e manifestações nos processos dos tribunais de contas, e também de modo proativo, que é quando o Ministério Público de Contas, ao identificar uma determinada conduta, ao se deparar com uma denúncia da sociedade, e nisso a gente tem uma parceria muito grande com o controle social, que nos traz muitas informações, e é quem realmente está lá na ponta da sociedade recebendo o serviço público, né, e pode nos alimentar com esse retorno, digamos assim. Então, o Ministério Público, ao receber denúncias e ao se deparar com situações que entenda irregulares, ele também pode agir de forma proativa, recomendando aos gestores a melhor forma de agir ou representando ao Tribunal de Contas correspondente para que o Tribunal de Contas exatamente exerça a sua jurisdição e faça a apuração necessária e, eventualmente, até mesmo chegue ao ponto de condenar determinados gestores ou até ainda antes de condenar, determinar que o gestor haja de uma determinada forma ou que corrija uma determinada conduta, para que, no final das contas, a sociedade tenha a prestação dos serviços e a aplicação dos recursos que são escassos, sabemos, mas que as necessidades da sociedade sempre são muito grandes e que esses recursos sejam bem aplicados. Agora, nesse momento de crise, né, que estamos vivendo, da pandemia, e já estamos aí há quase 3 meses, né, desde que foi declarada essa pandemia pela Organização Mundial de Saúde, que o Congresso Nacional decretou esse estado de emergência no Brasil. Então, nós temos o que o Ministério Público de Contas tem feito em todo o Brasil. Ele tem acompanhado a gestão pública neste momento de crise, neste momento excepcional. Normalmente, o Ministério Público de Contas já faz esse acompanhamento dos gestores e das prefeituras, estados, secretarias de estado, câmaras municipais, órgãos municipais e estaduais e da União também, porque nós temos o Ministério Público que funciona junto ao Tribunal de Contas da União também. Então, essa administração pública ela já é normalmente acompanhada. Agora, no momento de pandemia, esse acompanhamento passou a ser muito mais importante. Por quê, Valtenor? Porque acontece que neste momento de crise, neste momento de emergência, muitas vezes os procedimentos usuais de aquisição, licitações, cotações de preço, pregões, eles não são ágeis suficiente
suficientemente para dar respostas à sociedade daquilo que elas necessitam. Então, alguns procedimentos vêm sendo flexibilizados em prol dessa urgência. Mas isso não significa, de forma alguma, que não haja controle sobre essa aplicação. Não vai ter não quer dizer que o gestor ele não vai ter que prestar conta, ele vai ter que prestar contas, não é isso? Vai prestar conta, exatamente. E outra coisa, como tudo acontece de forma muito rápida, tanto a atuação do Ministério Público de Contas quanto dos tribunais de contas, ela também está sendo muito rápida. Ela está tendo que acontecer ali ao mesmo tempo em que o recurso é aplicado. Porque também o que está acontecendo hoje, e é uma realidade que a gente não desconhece e que também a gente, de certa forma, a gente tem uma consideração em relação a isso junto aos gestores. Há uma oscilação muito grande, uma flutuação muito grande de preços, porque nós estamos lidando com insumos que não são insumos fabricados no Brasil, né? São insumos que vêm do exterior, que passam por questões de câmbio, de demanda, e a gente sabe que o mundo inteiro está demandando esse tipo de produto, que são respiradores, máscaras, luvas, a própria medicação que em algum momento vem sendo utilizada. Então, tudo isso a gente sabe que há uma flutuação de preço muito grande. Mas qual é o remédio para isso? E isso aqui eu gostaria que o espectador da TV Cidadã ficasse muito consciente, porque ele nos ajuda a fiscalizar também. Qual é o remédio para isso, Walter? Denunciar. Transparência. E se denunciar, não houver, né? Transparência, exatamente. Não havendo transparência, não tem como o órgão de controle, que é o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, agirem. E os tribunais de contas e o Ministério Público de Contas não agindo, a sociedade fica descoberta nesse gasto. Então, o gestor tem que entender que o Tribunal de Contas e o MP de Contas, eles não estão aí para criar nenhum entrave, nenhum embaraço à aplicação desses recursos nesse momento de pandemia. Mas eles precisam que os gestores ajam com transparência para que nós possamos também fazer o nosso trabalho de fiscalização, que também não está sendo fácil. Tá, Walter? Por quê? Porque tudo é muito novo. Ninguém estava preparado há 3 meses para enfrentar uma crise como a que estamos vivendo. Né? Até porque até porque, não atrapalhando você, o volume de recursos também está sendo muito rápido, né? A transferência devido à questão da urgência. Né? Urgência. Exatamente. Então, a transferência é rápida, a utilização é rápida. Nós sabemos que muitas vezes, para a aquisição de alguns produtos, é necessária a flexibilização, inclusive da questão do pagamento, porque se não houver o pagamento, ainda que de um sinal adiantado, isso não é aceito pelo fornecedor. E a gente sabe que no dia a dia, na forma tradicional da execução da despesa pública, isso não é possível. Só é possível pagar depois de entregue, conferido, atestado e a despesa liquidada. Aí sim essa despesa vai a pagamento. No caso agora, nós estamos aí com essa exceção, essa excepcionalidade no procedimento, mas que, volto a repetir, não significa que esteja sendo dado um salvo-conduto, um cheque em branco para o gestor para que ele haja da forma como bem entender. Não, ele tem que agir com racionalidade, com razoabilidade, cotação de preços, fazer a pesquisa, ainda que não seja da forma como se fazia antes, mas uma pesquisa que demonstre efetivamente para os órgãos de controle que aquele preço praticado naquele dia é o preço de mercado daquele dia. Não dá para daqui a 2, 3, 4 meses, quando formos avaliar essa prestação de contas, termos ali um valor discrepante e termos que entender isso como normal. Não vamos entender isso como normal, a não ser que haja uma robusta justificativa para que isso esteja ali, e que tudo isso esteja no processo. Por isso a importância da transparência, Walter. Bom, Steph, eu acho que ficou bem esclarecido aí o papel dos Ministérios Públicos de Contas, né? Que, no caso, junto com os tribunais de contas, estão nesse momento, como você falou, que ninguém esperava que viesse a acontecer essa pandemia, onde um grande volume de recursos e tal. E a sociedade, você que está nos assistindo aí, ó, você vê alguma coisa errada, você pode denunciar. Não é verdade, chefe? Você pode ligar para o Tribunal de Contas, pode ligar para o Ministério Público de Contas da sua cidade e dizer, olha, eu estou achando que está acontecendo isso, isso e isso. Agora não faça assim. Você pode até não se identificar, agora não faça uma denúncia política, né? Por perseguição, com provas, com alguma coisa, para que o Ministério Público de Contas possa apurar. Chefe, queria agradecer a você e deixar esse espaço também, qualquer coisa que você queira acrescentar. Eu venho acompanhando o trabalho de vocês realizaram até um debate sobre as perspectivas, né? Depois da pandemia, pós-pandemia, muito importante essa ação, já pensando o que é que vai acontecer, até porque teremos dias difíceis na economia do país, não é verdade? Então, fica à vontade.
Esse ponto que você abordou, Walter, realmente uma preocupação nossa, porque a gente sabe que a pandemia vai passar. Se Deus quiser. Esse momento de crise ele vai ser superado, mas dia menos dia pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai passar. E aí a gente não pode estar, quando tudo isso acabar, diante de um cenário de terra arrasada, que foi feito tudo para se conter a pandemia, mas que todo o resto, que já era uma situação que nós nos deparávamos com muita dificuldade, ela esteja totalmente desfigurada. Ou seja, nós temos aí 20 anos já, agora este ano, sendo completados da Lei de Responsabilidade Fiscal, avançamos muito com ela nesses 20 anos, e não podemos perder de vista que o orçamento de 2021, que provavelmente quando tudo isso já estiver superado, ele vai ter que ser executado. Nós vamos ter despesas de educação, despesas de saúde normais, fora a pandemia, despesas de transporte, despesas de alimento, todas as despesas que o poder público deve realizar para poder tomar frente dessa administração da sociedade e de transferir isso na forma de recursos, de serviços públicos para a sociedade. Então, assim, não podemos perder a noção de que a vida vai continuar depois. Então, o importante é a gente já começar a fazer essa reflexão de como vamos encontrar o nosso cenário econômico e financeiro no futuro, para que a gente não também, no momento presente, a gente possa balizar as nossas atuações. São necessárias, são importantes, são emergenciais, mas não podem desconsiderar esse momento futuro. E um dado que eu gostaria de deixar aqui, Walter, para o seu espectador, é que nós temos uma outra entidade que é parceira da Ampicom, que é o CNPGC, que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, que ele congrega os procuradores gerais de todos os Ministérios Públicos de Contas do Brasil. Inclusive, aqui no estado de Alagoas, o doutor Gustavo Santos faz parte, é vice-presidente da região norte, da região Nordeste, do CNPGC, e o CNPGC ele está realizando um trabalho de integração dessa atuação também do Ministério Público de Contas. No site do CNPGC, que é o cnpgc.org.br, o seu espectador e a sociedade em geral podem acompanhar a atuação do Ministério Público de Contas de todo o Brasil. Lá estão agrupadas todas as ações que têm sido realizadas nesse momento, nesse período, pelo Ministério Público de Contas. É um portal onde há essa ferramenta de busca, de pesquisa, que é muito importante, porque aí o cidadão, como você ainda agora incentivou que faça as denúncias, e é verdade, devem ser feitas mesmo, ele pode verificar lá os casos que já existem denunciados e que já há atuação do Ministério Público de Contas, porque muitas vezes pode ser um caso parecido com o que ele está vendo na realidade da cidade dele, do estado dele. Então ali ele já vai se identificar naquela situação, e aí sim ele pode formular uma denúncia também, uma queixa, que seja uma informação para que o Ministério Público de Contas avalie se aquilo tem uma plausibilidade e possa dar andamento nisso em relação a uma recomendação, como nós falamos, ao próprio gestor, ou uma representação ao Tribunal de Contas, ou dependendo, se for uma situação que configure, inclusive, um crime, pode, inclusive, ser representado ao próprio Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, para que esses órgãos também, nas suas competências específicas, possam dar andamento. Então, é um trabalho, Walter, importante, porque é um trabalho de coletividade e um trabalho de cooperação entre os diversos órgãos envolvidos aí no controle. E nós somos um deles. Bom, Chefe, obrigado pela sua participação. Tá aí o recado, né? Você que não conhecia o papel dos Ministérios Públicos de Contas, inclusive o nosso aqui que é bastante atuante, né? Um abraço aqui, vai para toda a equipe, hoje capitaneada pelo doutor Gustavo. E dizer Eu quero também mandar o meu abraço e dizer que, de fato, o Ministério Público de Contas de Alagoas é um dos ministérios públicos que nos dão a honra de ser exemplo. Isso. É um órgão que tem uma atuação recente agora. A gente pode enumerar a orientação que foi dada para os gestores do Estado, capitaneada pelo Ministério Público de Contas, em conjunto com o Tribunal de Contas. Recentemente, semana passada, a atuação do MP de Contas na questão da educação, já fazendo um mapeamento de como a educação no Estado de Alagoas está lidando com essa questão da pandemia, porque a gente sabe que os alunos não vão poder perder o ano letivo, né? Então temos que saber como que os gestores da área de educação estão lidando com isso. A questão também das aquisições está sendo acompanhada aqui pelos colegas procuradores aqui do MP de Contas de Alagoas. Então, é um dos órgãos exemplares que nós temos, e parabéns ao Estado de Alagoas, parabéns ao MP de Contas de Alagoas e ao Tribunal de Contas de Alagoas.
E quem ganha é a sociedade. E é uma sintonia muito boa entre o conselho aqui, os conselheiros técnicos do Tribunal de Contas, com a equipe também do MP de Contas. Então, eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço!